A história dos Estados Unidos é rica e profundamente significativa, forjada através de provas e triunfos por quase 250 anos. Começou como um santuário, um refúgio para aqueles que fugiam da tirania e da perseguição religiosa no Velho Mundo. Os seus fundadores consagraram a liberdade de consciência, a liberdade de culto e a separação entre a Igreja e o Estado na sua Constituição. Mas a profecia declara que uma mudança virá. Esta nação falará um dia como um dragão. Apocalipse 13, verso 1. À medida que entramos num novo ano, a profecia avança constantemente para o seu cumprimento. E as grandes questões de culto e da liberdade de consciência estão claramente a surgir à vista. Coroando uma nação cristã. A única coisa que verdadeiramente serviu como âncora dos Estados Unidos da América é que temos sido, e pela graça de Deus, sempre seremos uma nação cristã. Pai, quando os inimigos de Donald Trump pensaram que ele estava batido, foste tu, Senhor, e só tu que salvaste a sua vida e o elevaste com força e poder pela tua mão poderosa. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente. Através da sua liderança, você personifica os valores da nossa fé cristã e o amor pelo Evangelho. Você lembra-me do grande imperador romano Constantino o Grande. Esta cruz é o próprio símbolo que levou este grande imperador romano Constantino à vitória. Como Cristo lhe revelou numa visão, ele até falou: "E tu, túnica", disse ao imperador, significando: "Vai com isto e ser vitorioso." Estamos a trazer muitas coisas de volta, mas a religião está a regressar à América. Estamos a honrar Jesus Cristo e vamos honrar Jesus Cristo de forma muito poderosa ao longo das nossas vidas, ao longo de toda a nossa vida. Temos de trazer a religião de volta à América, trazê-la de volta mais forte do que nunca. Temos de trazer a religião de volta ao país. E estamos a começar a fazer isso, eu acho, a um nível muito elevado. Paula, muito elevado. Vê, as igrejas estão a começar a encher-se novamente. Temos mais pessoas já a rezar. As igrejas estão a regressar. Não sei se tens lido essa história, mas a religião está a regressar. A religião está a regressar aos Estados Unidos da América. Podes ver isso muito claramente. O cristianismo é o credo da América. A linguagem moral partilhada desde a Revolução até a Guerra Civil e além. Ao longo dessa história, os grandes debates do nosso país sempre se centraram em como poderíamos, como povo, agradar melhor a Deus. Mas nos últimos 50 anos, houve um foco singular. Uma guerra que tem sido travada contra os cristãos e o cristianismo nos Estados Unidos da América. E deixa-me dizer, de todas as guerras que Donald Trump terminou, essa é aquela de que nos orgulhamos mais. O púlpito e a presidência. Obrigado a todos os líderes religiosos, pastores e patriotas que vieram ao Museu da Bíblia para esta reunião histórica da Comissão Presidencial sobre a Liberdade Religiosa. Sob a administração Trump, estamos a defender os nossos direitos e a restaurar a nossa identidade como uma nação sob Deus. Iremos
proteger os princípios judeu-cristãos dos nossos fundadores. Juntos faremos do nosso país um lugar maior, mais forte, mais unido e mais fiel do que nunca. Obrigado. Que Deus vos abençoe e que Deus abençoe a América. Eles dizem separação entre igreja e Estado. Disseram-me. Eu disse, está bem, vamos esquecer isso por uma vez. Nós dissemos, sério, a separação? Não sei, isso é bom ou ruim? Não sei, não tenho certeza. Mas quer haja separação ou não, vocês estão aqui na Casa Branca. As iniciativas que a Casa Branca lançou incluem o America Prays, pedindo aos americanos que dediquem pelo menos 1 hora por semana à oração. Também estabeleceram o White House Faith Office e a Comissão de Liberdade Religiosa e criaram uma força-tarefa para eliminar o preconceito contra cristãos. Eu estou tão emocionada. Estamos a preparar-nos para adorar e orar, e apenas de pensar que a oração, o culto e a realização de boas ações são bem-vindas de volta à Casa Branca. Legislando a moralidade. É uma profunda honra ser nomeado pela segunda vez pelo presidente Trump para servir como diretor do Escritório de Gestão e Orçamento. Russell Vought, o antigo diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, tem sido chamado de o mega leal mais perigoso, antigo membro do gabinete e principal ajudante na primeira administração Trump. Quero agradecer ao Russ por ter feito um trabalho incrível. Ele agora dirige um grupo chamado Centro para Renovar a América. Por isso falamos sobre ser uma nação a favor de Deus. Esse é um consenso que queremos renovar neste país, de que temos liberdade religiosa. Mas isso não pode resultar da ideia de que um país não entende a realidade de que tem de obedecer a Deus. E uma grande parte do que fazemos é restabelecer essa noção na nossa política pública e ser capazes de argumentar com base na política pública essas certas verdades. Reavivamento aceso. Após o assassinato de Charlie, não vimos violência. Não vimos motins. Não vimos revolução. Em vez disso, vimos o que o meu marido sempre rezou para ver neste país. Vimos um avivamento. Vimos um reavivamento. O assassino cruel que nos tirou Charlie esperava que hoje tivéssemos um funeral. E em vez disso, meus amigos, tivemos um avivamento em celebração de Charlie Kirk e do seu Senhor Jesus Cristo. O que o homem pretende para o mal, Deus pretende para o bem. O mal pensava que hoje haveria um funeral. Deus criou um avivamento bem aqui, nesta casa, neste momento. Olhem para isto. 100.000 americanos, milhões a ver online, levantando-se e dizendo que este é o espírito de avivamento da vida de Charlie Kirk, que virá a descobrir que no momento final a civilização ocidental foi salva através do sacrifício de Charlie, da única forma possível, devolvendo o povo ao Todo-Poderoso Deus.
Não deveria ser surpresa que Charlie, que passou a sua vida a dialogar com os críticos destas tradições, tenha acabado por se convencer de que precisávamos não apenas de um realinhamento político, mas também de um despertar espiritual. E nós conseguimos. E temos de trazer a religião de volta à América, porque sem fronteiras, lei e ordem e religião, na verdade, já não se tem um país. Queremos que a religião seja trazida de volta à América. Queremos trazer Deus de volta ao nosso belo Estados Unidos como nunca antes. O que testemunhamos ontem, ao ver todos os amigos do Charlie e vários funcionários públicos e, sobretudo, talvez a sua esposa abençoadamente perdoadora, Erica, o que testemunhamos foi uma cruzada moral, divina e religiosa. Agora, Charlie Kirk pode ter começado a luta por um reajuste político quando começou, mas os seus esforços hercúleos transformaram seu trabalho num despertar espiritual nacional. Qual foi a lição de Charlie Kirk? Que somos uma nação cristã que se desviou do caminho. Temos de recristianizar este país. As coisas saíram completamente do controle. E há pessoas neste país a dizer: temos de parar. Precisamos de retomar o controle da nossa nação. E precisamos de restaurar a civilidade e a ordem e garantir que podemos preservar esta nação cristã para os nossos filhos. Kaylee, porque é isso que uma geração honrada e boa faz. E a nossa herança será uma nação cristã, moral, boa, ordenada e segura para os nossos filhos e netos. A única forma de o Ocidente ser salvo é se devolvermos a nossa civilização ao Deus Todo-Poderoso. Foi nada mais, nada menos do que Charlie Kirk que disse: a vossa Constituição foi escrita. Ele acredita que deve ser praticada por uma nação cristã, que se não tiveres o cristianismo como acompanhamento à Constituição, haverá uma corrupção. Rezo para que possas construir uma América cristã que seja uma cidade luminosa sobre a colina, um exemplo para o resto do mundo. Vi milhares de comentários nas redes sociais esta manhã, como este no TikTok, que me confirma o maior legado de Charlie. É de um jovem chamado Thomas. Não vou à igreja, mas no domingo vou sentar-me no lugar de Charlie. Por favor, junta-te a mim. Vou apertar a mão do pastor e dizer: Charlie Kirk trouxe-me aqui. E é isso mesmo que este renascimento vai parecer, e como o legado de Charlie será cimentado nesta próxima geração. Eu só quero que o vosso público agora se lembre de Charlie como um homem de família, como um homem que, mesmo durante os ciclos eleitorais, quando todos nós estávamos a percorrer o país, ainda tirava tempo para observar o sábado, ainda tirava tempo para desligar o telemóvel aos domingos para ir à igreja com os filhos, para ir à igreja com a esposa. Vão à igreja no próximo domingo. E no domingo seguinte, e libertem-se das tentações e grilhões deste mundo. Era assim que a vida costumava ser. Saías do escritório às 5 horas, ninguém te conseguia contactar e depois tinhas um bip, mas ninguém podia contactar-te até a manhã seguinte. Mas o mundo está a ser reeducado. Antes tínhamos leis azuis, como se estivesse a reeducar o mundo a dizer: está bem, às 17 horas, a menos que seja uma emergência, liga-me. Não vou responder a tua mensagem de texto, estou com os meus bebês. O lado surpreendente é que eu sabia que o meu marido era brilhante, mas a profundidade do entendimento dele sobre este tema é incrível. E como ele entrelaça a Bíblia com todos estes diferentes fatos interessantes e a história do sábado e até certas leis como
certas blue laws que existiam aqui neste país e como nós mudamos enquanto cidadãos americanos sem que esse descanso estivesse incorporado no nosso país e como isso realmente nos impactou como um todo. Ele disse que deveríamos ter um dia de descanso ou honrar o sábado. E ele disse que precisamos de pessoas nas linhas da frente a lutar pela liberdade. Lutar pelo que é verdadeiro. É por isso que estás aqui. E é por isso que eu estou aqui. Estamos a lutar pela liberdade. E estamos a lutar pelo que é verdadeiro. É isso que mudará o mundo. E é isso que preservará esta nação e trará liberdade e bondade por todo o mundo. Obrigado, Charlie Kirk. Religião patrocinada pelo Estado. Gostaria de ver a cidade ser uma cidade cristã, gostaria de ver o Estado ser um Estado cristão, gostaria de ver a nação ser uma nação cristã, gostaria de ver o mundo ser... Plantar uma igreja em DC faz parte da sua missão de tentar transformar isto numa nação cristã? Sim, portanto, toda a sociedade é teocrática. A única questão é, quem é o teu? Se olharmos para a primeira emenda, não diz separação entre igreja e Estado. Diz que o Congresso não deverá fazer nenhuma lei que respeite o estabelecimento de uma religião. Mas se voltarmos à época da fundação, havia na verdade vários estados que tinham igrejas formalmente reconhecidas. Havia, por exemplo, a Igreja Anglicana da Virgínia. Essa era a igreja oficial do estado da Virgínia. Na altura, Maryland era a única colônia com maioria católica, ou pelo menos tinha uma representação católica significativa entre as 3 colônias originais. Há muito a dizer sobre isso. E sim, eu penso que o que aconteceu foi que o Supremo Tribunal interpretou a cláusula de que o Congresso não deve fazer nenhuma lei respeitando o estabelecimento de uma religião, de forma a retirar efetivamente a igreja de todos os espaços públicos a nível federal, estadual e local. Acho que foi um erro terrível e ainda estamos a pagar as consequências disso hoje. Se voltássemos a um sistema realmente pensado pelos fundadores, onde o Congresso não está a estabelecer uma religião oficial, mas as pessoas nas suas comunidades locais podem fazer mais ou menos o que quiserem fazer, acredito que seria um sistema melhor do que o que temos atualmente. Começamos hoje com mais um debate sobre a proclamação que geralmente ouvimos na igreja: Cristo é Rei. A resolução da Câmara número 222, apresentada pelo representante Schreiber. Uma resolução que declarou no dia 23 de novembro de 2025 como Domingo de Cristo Rei no estado de Michigan. Na próxima semana, a 23 de novembro, celebra-se o Domingo de Cristo Rei. Um dia em que os cristãos de todo Michigan fazem uma pausa para lembrar que a verdade moral está acima do poder político. Cristo é Rei representa uma declaração de fé para milhões de cidadãos de Oklahoma e cristãos em todo o mundo, simbolizando a soberania de Jesus Cristo como fonte de esperança, unidade e orientação moral. O cristianismo desempenhou um papel tão fundamental na nossa sociedade e reconhecê-lo não deveria ser controverso. É apenas uma forma muito calorosa e inspiradora de honrar Cristo e de reconhecer o seu papel. Está a dizer que podes acreditar no que quiseres, mas isso não é válido no estado de Oklahoma e tornou-se numa religião sancionada pelo Estado. Não é necessário expulsar completamente Deus do espaço público, que é o que fizemos na América moderna. Não é isso que os fundadores queriam, não é bom para os Estados Unidos da América. E qualquer pessoa que te diga que isso é exigido pela Constituição está a mentir. Trabalho sagrado.
Os líderes laborais de Chicago têm vindo a trabalhar em conjunto com a Igreja Católica nos direitos dos trabalhadores. O Papa Leão fez da dignidade dos trabalhadores, assim como da imigração, uma das suas prioridades. E esses líderes laborais tiveram uma oportunidade rara de se encontrarem cara a cara com o Papa Leão. Ele deu-lhes uma missão para levar de volta a Chicago. Encorajo-vos a continuar a defender que a sociedade respeite a dignidade humana de todas as pessoas. Na semana passada, as equipes organizaram um evento especial celebrando o legado de Rerum Novarum e o trabalho conjunto da Igreja Católica e do trabalho organizado. Rerum Novarum foi escrito no contexto da Revolução Industrial. Lembra-me que os seres humanos não são instrumentos destinados a serem explorados e descartados. A economia deve existir para servir à humanidade e não o contrário. O Congresso não atualiza as leis laborais há quase 100 anos, mas claramente a força de trabalho mudou. Precisamos de novas leis laborais. Precisamos de leis laborais que funcionem para os trabalhadores, os sindicatos e as empresas, tornando os Estados Unidos competitivos numa economia do século XXI. Porque a grande questão é, como vendemos à América esta visão de que o trabalho é bom e sagrado e também então o que somos, como fazemos, o que vais levar no primeiro dia ao novo secretário de Trabalho é algo que realmente incentivo. Não vejo grande... É mais difícil ver um papel federal importante para isto. Penso que isto é mais uma questão estadual local, é reavivar, onde possível, as leis de descanso sabático. Para ser muito específico, tal como costumava ser, basicamente esta era a norma. Pelo que pesquisei, estou a trabalhar em algumas pesquisas sobre isto, realmente datando literalmente desde Constantino e o seu reconhecimento do cristianismo no Império Romano, e que se tem mantido uma tradição bastante consistente na civilização ocidental de tirar o domingo de folga do comércio e ter um tempo não apenas de descanso no sentido de abstenção de trabalho, mas é descanso para passar tempo com Deus, tempo de adoração a Deus. Uma das propostas interessantes que você apresentou no manual do projeto 2025 da Heritage é sobre o sábado. Trata-se especificamente da ideia de incentivar o descanso sabático, desencorajando o comércio no sábado. A proposta que está no nosso livro consiste em alterar a lei federal básica sobre horas extraordinárias para exigir que todo o trabalho feito no sábado seja pago como hora extra. Interessante. Então, não penso que o Congresso tenha autoridade para impor como um encerramento nacional ao domingo. Isso sempre foi uma decisão dos Estados. Mas quando é que os Estados devem usar este poder para controlar o poder corporativo? É aqui que o julgamento criterioso tende a entrar. Não tenho regras claras para te dar aqui, mas quero apresentar alguns pontos de orientação, algumas categorias de ações estaduais que são mais prováveis de ser aplicações prudentes do poder estatal para equilibrar o poder corporativo. Chamemos-lhe a regra Chick-fil-A, seria reviver as leis de encerramento ao domingo e criar um espaço sobre o qual
o comércio não invada. Fé unida em 2033. Um novo artigo de opinião afirma que o presidente Donald Trump tem a oportunidade de lembrar o país de que Cristo é o Rei. O presidente Donald Trump tem a oportunidade de pôr fim a esta loucura, ajudar a devolver o cristianismo ao seu devido lugar de destaque nas nossas políticas e preparar o caminho para uma celebração nacional dos 2000 anos de aniversário da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em 2033. Esta é uma oportunidade aqui nos Estados Unidos, não apenas para o sucesso político e na formulação de políticas, mas mais importante, para a revitalização da nossa fé enquanto indivíduos e também enquanto país. Se conseguirmos isto, Eric, então também vamos acertar na política e na formulação de políticas. Pode parecer óbvio, mas 2033, qual é o objetivo aí? Daqui a apenas 8 anos, no domingo de Pentecostes, 5 de junho de 2033, será 2000 anos de aniversário do cristianismo. 2000 anos de aniversário da igreja, celebração dos 2000 anos da ressurreição. Ninguém pode cumprir a grande comissão sozinho. Mas juntos, se cada um fizer a sua parte, não é tão difícil. Falando aos líderes cristãos na Turquia, a 29 de novembro, o Papa Leão XIV disse que esperava que pudessem reunir-se em Jerusalém em 2033 para celebrarem juntos 2000 anos de aniversário da morte e ressurreição de Jesus. Uma nação sob Deus. À medida que a América se aproxima do 200º aniversário do seu nascimento, o presidente Donald Trump quer que a nação reconheça sua dependência de Deus e lançou America Prays, uma iniciativa que enfatiza o papel duradouro da fé na identidade do país. Na minha campanha para presidente, comprometi-me a dar à América a festa de aniversário mais espetacular que o mundo já viu para 250 anos da América no dia 4 de julho do próximo ano. E na próxima primavera, iremos organizar um grande evento de oração no National Mall para rededicar o nosso país como uma nação sob Deus. Enquanto nos preparamos para celebrar 2 séculos e meio de liberdade, estou a convidar as grandes comunidades religiosas da América a orar pelo nosso país e pelo nosso povo. Desde o início, este tem sido sempre um país sustentado e fortalecido pela oração. Muito importante, se trouxermos a religião de volta com mais força, irão ver tudo melhorar cada vez mais. Vão ver tudo melhorar cada vez mais. Portanto, ao traçarmos o nosso caminho para os próximos 250 anos, redediquemo-nos como uma nação sob Deus. Uma nação sob Deus. A espada e a cruz. Em Romanos 13, o apóstolo Paulo fala sobre um governo piedoso instituído pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o que ele descreve? O apóstolo Paulo descreve como Deus estabelece os governantes das nações. Na audiência, neste momento, há governantes do nosso país. Representados aqui estão o Departamento de Estado, o Departamento de Guerra, o Departamento de Justiça, o chefe executivo. Deus os instituiu. Deus deu-lhes poder sobre a nação. Poder sobre a nação e o nosso território. Sim, o que estamos a ver é uma escalada de retórica nacionalista cristã. E se apenas pegarmos nesse último anúncio que você destacou, ele dura cerca de 1 minuto.
e inclui uma sobreposição de uma voz a dizer. Aqui está um versículo bíblico em que pensei muitas vezes. E esse versículo bíblico é: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. É de Isaías capítulo 6. E claro, a imagem aí é de soldados, de agentes do DHS, de pessoas que estão a envolver-se no que parece ser operações do DHS e pessoas a preparar-se para conflito, para guerra, para batalha. Este é um anúncio que diz: se você se juntar a nós, DHS e ICE, está a responder a um chamado de Deus. Está a entrar numa guerra santa. O nosso tempo exige uma cruzada americana. Sim, uma guerra santa pela justa causa da liberdade humana. Fazemos muitas suposições sobre onde está a nossa cultura e estamos errados. E se não travarmos uma guerra santa, uma justa guerra santa pela liberdade, não vamos salvá-la. Portanto, quero agradecer a todos por compartilharem deste primeiro culto de Natal aqui no Pentágono. Sabem, Deus é um Deus de amor e sabemos que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Sabemos que Deus ama, mas sabiam que Deus também odeia? Sabem que Deus também é um Deus de guerra, um Deus da guerra? Muitas pessoas não querem pensar nisso. Gostei da tua frase, querida. As forças especiais para Jesus. Isso é uma boa frase. Isso é o nacionalismo cristão. Em poucas palavras, ele mistura retórica, ideias nacionalistas e dá-lhes autoridade ao trazer imagens religiosas, escrituras, simbolismo e assim por diante. Sabe, uma das coisas que faço como estudioso da religião é que sempre me pergunto, em casos como este, o que é que um símbolo ou um meio de comunicação me está a dizer que faria alguém um bom adepto dessa tradição religiosa? Então, neste caso, o que faria um bom cristão? E a conclusão aqui é que a virtude cristã americana é sobre nacionalismo. E é sobre um nacionalismo que recorre à força e à violência. É sobre um nacionalismo que expulsa qualquer pessoa considerada diferente em nome de Deus. O que diz o apóstolo Paulo em Romanos sobre uma liderança piedosa? Ele diz que os governantes empunham a espada para a proteção dos homens bons e para o temor dos homens maus. Que possamos orar para que os nossos governantes aqui, legitimamente instituídos e com poder concedido pelo nosso Deus, empunhem a espada para o terror dos homens maus na nossa nação. Em memória de Charlie, quero viver num país onde os maus estejam aterrorizados e onde os bons, os fiéis e as pessoas morais da nossa nação possam viver em paz. E assim queremos agradecer à administração por estar aqui e por cumprir essa missão divina de empunhar a espada contra o mal. O ano de 2025 foi marcado por implicações proféticas inimagináveis. As próprias palavras de Cristo encontram seu cumprimento enquanto assistimos, com respiração suspensa, à ascensão do cristianismo ao destaque dentro da esfera política. A união da Igreja e do Estado aqui na América projeta uma longa e sinistra sombra, relembrando os horrores da Idade das Trevas, quando aqueles que ousaram seguir a sua consciência
enfrentavam perseguição, prisão e até a morte. Os dias da América como cordeiro estão contados, pois a Bíblia declara solenemente que esta nação falará como um dragão. Apocalipse 13, verso 11. A mansidão das leis desta nação desaparecerá, dando lugar à voz do dragão, que avança de forma implacável, ameaçando a liberdade de consciência e de culto que outrora foram sagradas. O ano de 2026 promete ser igualmente significativo, aproximando-nos um passo mais da crise final, na qual a liberdade de culto será colocada em destaque. E fez que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A crise há muito prevista está mesmo à porta. O tempo de tribulação, como nunca houve antes, aproxima-se de nós. A tempestade está a acumular-se, implacável na sua fúria. Estás preparado para enfrentar agora? À medida que a imagem da besta, a união da Igreja e do Estado aqui na América, parece estar a consolidar os seus laços, resolvamos aproximar-nos mais de Deus, entregando-lhe os nossos corações enquanto o tempo de graça ainda persiste. Nas palavras de Cristo, o que vos digo a vós, digo a todos: vigiai.